Programa Consciência Espírita com muita alegria, tratando de saúde. Mas para falar de saúde, nós temos que falar da doença. Para falar do dia, nós temos que falar da noite. A noite existe para valorizar o dia. A doença existe para nos recompor espiritualmente, para expurgar do nosso corpo espiritual e físico aquelas mazelas que eventualmente acumulamos ao longo de várias existências. O objetivo nosso hoje é desvendar o mal de Alzheimer, segundo as informações que estão sendo trazidas por nós, pelo nosso querido Dr. Joel Beraldo, médico homeopata e orador espírita. Dr. Joel, eu tive uma experiência, claro, sempre dolorosa, de ver um amigo intelectual, pessoa dotada de conhecimentos, de bondade e de amor, já com o mal de Alzheimer avançado. E nós o visitamos em sua casa, não há necessidade de mencionar o nome de ninguém, nem é esse o nosso propósito, mas um caso verídico. E junto de sua esposa, com quem ele vivia, já desencarnou, ele nos observava com olhos assim, como se estivesse tentando mergulhar no assunto. De repente saía da sala, voltava, apanhava alguma coisa e se comportava como criança. Nós sentíamos naquele instante que esse amigo nosso do coração, que já está no mundo espiritual, de alguma forma estava consciente, ainda que com dificuldade, do que estava acontecendo naquela visita nossa, naquele dia que ficou guardado no meu coração. É possível que ele realmente tivesse uma parcela de consciência naquele instante, doutor? Sim, há uma parcela de consciência, mas há um impedimento da manifestação do espírito. Ele não podia se expressar, ele não podia se comunicar como antes. Então ele ficava tolhido, bloqueado. Certamente, claro que o senhor conhece, o senhor é um estudioso do espiritismo, o livro do Dr. Bezerra de Menezes, Loucura sob Novo Prisma. Dr. Bezerra de Menezes, encarnado, analisando as possíveis causas da loucura, não a loucura por degeneração cerebral, traumatismo ou outros fatores materiais, mas a loucura causada pela influenciação espiritual, pelo arrastamento espiritual maléfico, expressão usada pelo Dr. Bezerra. Dr. Joel, olha para aquela câmera ali e diz para nós, há um fundo de obsessão na doença mal de Alzheimer? Dr. Inácio Ferreira nos esclarece que espíritos obsessores podem influenciar na degeneração cerebral. Eles podem interferir durante muitos anos no processo de destruição de neurônios e podem acentuar, podem agravar uma doença cerebral degenerativa. Não só mal de Alzheimer, mas outras demências também. Então, o espírito que mantém um ódio muito grande durante muitos séculos, ele encontra o inimigo aqui encarnado e então ele pode interferir no processo de morte celular. Ele pode interferir violentamente nos neurônios que estão sendo degenerados. O fato é que nós, todos os dias, perdemos milhares de neurônios. Nosso córtex cerebral tem cerca de 20 bilhões de neurônios. Tem bastante, doutor. E todos os dias nós perdemos milhares. Parece uma fortuna incalculável, inesgotável. E se nós não cuidarmos da saúde, nós aceleramos o processo de morte celular. E se nós não tivermos uma conduta adequada, nós vamos atrair obsessores também. E esses obsessores podem interferir na nossa saúde, sim. Então nós precisamos cuidar da saúde física, mental, psicológica e espiritual para preservarmos o nosso cérebro. Devemos ter muito cuidado com o que nós fazemos com a nossa saúde. Se nós atribuirmos ao acaso o mal de Alzheimer, ou a genética ou hereditariedade, e ficarmos esperando que vamos ter a sorte de não ter nenhuma doença cerebral degenerativa, nós vamos continuar nos alimentando de forma errada, não vamos fazer exercício, nós vamos continuar no alcoolismo, continuar no tabagismo ou até em outras drogas,
e nós não vamos fazer a prevenção das doenças cerebrais degenerativas. Por isso, é importante, é fundamental nós cuidarmos muito bem de tudo que nós fazemos aqui na Terra, até da nossa conduta moral. Doutor Joel, a faixa etária em que ocorre geralmente a incidência do mal de Alzheimer, qual é? Principalmente ocorre a partir dos 65 anos, onde que já existem 2 a 3% de incidência de mal de Alzheimer. Quando o indivíduo já está aos 85 anos de idade, a incidência é maior. Já se estima em 50% de doenças cerebrais degenerativas aos 85 anos de idade. Quando, de repente, quem está assistindo o nosso programa certamente tem essa pergunta guardadinha e quer fazer. Quando a pessoa sente esses sinais ao qual o senhor se referiu, por exemplo, perda de memória, ele esquece onde ele foi ontem, o que ele comeu ontem, o que ele falou, ele vai percebendo que está esquecendo alguma coisa de forma continuada. Qual é o procedimento que ele deve fazer? Claro, procurar o médico da sua confiança. Mas o que deve reverter aí nesse instante? Isso significa necessariamente que ele já está envolvido no mal de Alzheimer? Ótima pergunta, porque muitas pessoas jovens já estão preocupadas com as doenças degenerativas no cérebro. E com pouca idade já estão esquecendo as coisas. Esquecem Desculpe, doutor. Esquecem, eu estou falando com meus filhos agora. Esquecem de lavar o banheiro, esquecem de fazer a lição de casa, esquecem de lavar a louça na pia, esquecem de tudo, doutor. Mas não é mal de Alzheimer. Não é. Então, nós encontramos indivíduos jovens que têm falhas de memória. Mas nós devemos lembrar as outras causas de falhas de memória. Quando nós nos estressamos demais, nós perdemos a memória. Se nós não respeitarmos o sono, nós vamos também ter sérias falhas de memória. Quem vira à noite na internet, ou então assistindo à TV, escrevendo ou então livros, ou nas noitadas, quem abusa do sono, ou tem uma má qualidade de sono, por problemas pessoais, por conflitos, por neuroses, a má qualidade de sono ou a falta do sono priva o indivíduo de ter memória, de ter concentração. Por isso, nós precisamos cuidar também desse aspecto, do sono, de uma alimentação correta. Nosso cérebro precisa de nutrientes. 20% do oxigênio que nós utilizamos no corpo pertence ao cérebro. O cérebro consome 20% do oxigênio que nós conseguimos respirar. 20% das calorias vão para o metabolismo cerebral. Nós precisamos de proteínas, de vitaminas, de sais minerais. Precisamos de alimentar o cérebro com alimentos corretos. Se nós passarmos a vida comendo só carboidratos, só refrigerantes, nós vamos ter danos cerebrais. Vamos perder memória por uma má alimentação, uma alimentação sem os nutrientes adequados. Os neurônios são células especializadas. Precisam de todos os nutrientes de forma adequada, de forma equilibrada para sobreviverem. Senão, ao invés de perdermos alguns milhares de neurônios por dia, nós vamos perder muitos milhares ou até milhões de células em pouco tempo. Ficaremos pobres de neurônios. Pobres de neurônios. Sujeitos ao mal de Alzheimer. Ou outra demência, porque mal de Alzheimer, como você falou no início, são apenas 60% dos casos de demência. Outros 40% são representadas por outras doenças, principalmente as doenças de circulação cerebral. Representam uma grande fatia, 20%. Doenças causadas por gordura nas artérias, entupimentos arteriais, por abuso das gorduras do reino animal. Feijoada, nem pensar, você já deduziu. Doutor Joel, nesse instante final, nesse minuto final do nosso programa, nós gostaríamos que o senhor se dirigisse àquelas pessoas, rapidamente, aquelas pessoas que estão enfrentando problemas com familiares com o mal de Alzheimer. O amigo que está em casa, que está nos assistindo, tendo em sua família alguém com uma doença degenerativa cerebral, necessita de ter muita compreensão,
muita paciência, muito carinho, muito amor por esse familiar. Por quê? Quando nós temos em nossa família, em nosso convívio, alguém com essa doença, é porque nós temos um comprometimento com essa pessoa e também temos muito que aprender. Esse indivíduo não está conosco por acaso, está conosco porque nós temos que aprender um pouco mais de amor, de carinho, de atenção, de compreensão, de sentimento de humanidade. Dr. Joel Beraldo, nosso muito obrigado pela sua presença marcante aqui no nosso programa. Certamente nós estamos entendendo melhor do que se trata o mal de Alzheimer, a sua natureza e a necessidade de tomar precauções a partir desse instante para evitar que sejamos acometidos dessa patologia. O nosso muito obrigado. O programa Consciência Espírita fica por aqui. Lembrando a você, participe do programa. Anote o e-mail conscienciaespírita@terra.com.br. Até o próximo programa.